O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Sob pressão, presidente do Equador transfere sede do governo para Guayaquil. Bem, meu caro Matias, basicamente o bicho está pegando no Equador. Né? O termo é o melhor termo que podemos usar para definir a situação no nosso quase vizinho. Eu chamo de quase vizinho porque a gente não tem fronteira direta com o Equador. Vamos aqui tentar recapitular, né, o que aconteceu semana passada, brevemente, para a gente falar dos acontecimentos dessa semana. O governo equatoriano, atendendo uma das exigências do empréstimo feito pelo FMI, acabou com os subsídios ao combustível no país. Tá? O Equador é um país da OPEP, o Equador inclusive suspendeu a própria participação na OPEP para poder bombear mais petróleo. Com isso, o preço dos combustíveis dobrou do dia para a noite, e isso afeta toda a cadeia de produção, toda a cadeia de consumo, afeta transporte público, afeta a vida de todo mundo. E ninguém gostou disso, a galera ficou pé da vida, começou a fazer protesto, o governo declarou então um estado de emergência, isso só incentivou ainda mais os protestos, que aí ganharam outros contornos, adicionaram outros contornos, especialmente, por exemplo, das comunidades indígenas equatorianas, que a gente já vai tratar, e os protestos então acabaram aumentando contra o governo do Lenin Moreno, tá? Resumidamente, foi isso que aconteceu semana passada. Teve muitos nossos ouvintes, inclusive, meu caro Matias, que comentaram assim, que eles concordam com o que a gente falou, de que o fim dos subsídios deveria ter sido feito de forma gradual e progressiva. E se o fato do governo não ter acabado com os subsídios do combustível do dia para a noite, ou seja, criando um choque, né, no cotidiano das pessoas, não teria sido, inclusive, uma espécie ali de cavalo de Troia para gerar os protestos e justificar, né, medidas de exceção, como, por exemplo, estado de emergência. Eu não vou chegar tanto, mas a gente já vai falar um pouco sobre isso quando a gente falar sobre as acusações em relação à Venezuela nesse assunto. Aí, por que o presidente do Equador decidiu transferir a capital? Porque o parlamento em Quito foi tomado pelos manifestantes. Né? Basicamente isso. Além disso, Quito estava para receber, né, na noite de terça-feira, milhares de indígenas que estavam indo à capital para protestar contra o governo. Tá? O Lenin Moreno apareceu em rede nacional, cercado pelo alto comando militar e seu ministro da Defesa, anunciando então que transferiria a sede de governo temporariamente para Guayaquil. Guayaquil, que é a cidade mais populosa do Equador e é o principal porto do país, né? E aí você lembrou no Twitter, inclusive, uma coisa que a gente comenta no Fronteiras, que tem uma rivalidade histórica entre Quito e Guayaquil, né? Isso. Inclusive, isso não é novidade, né? Essa repartição do poder na história equatoriana, já que no final do século XIX o país foi dividido em 3 facções políticas, né? O Pedro Carbo, em Guayaquil, o Eloy Alfaro, em Esmeraldas, e houve um pentavirato em Quito. Quito, que era o principal centro político do que hoje a gente conhece como Equador, desde o final do Império Inca, né? Justamente quando tem ali a disputa fratricida entre o Huáscar, de Cusco, e o Atahualpa de Quito, e daí, claro, tinha todas as tensões ali no Tahuantinsuyo, né, o que a gente chama de Império Inca, e o norte do Império, que era conhecido como Chinchazúyo, foi anexado ao Império por volta ali de 1450 a 1460 pelo Inca Pachu
Pachacutec, que era o nono da linhagem do Manco Capac, e depois o filho dele, o Tupac Yupanqui, conseguiu conter, né, a sublevação das populações norte-andinas, e o neto do Inca Pachacutec, o Huayna Capac, conquistou Quito, que atingiu o seu apogeu em 1525, justamente quando tem essa disputa entre os dois irmãos. E aí, a gente vai fazer agora uma breve recapitulação dessa semana, tá? Dos eventos dessa semana no Equador, para depois a gente fazer ali uma parte um pouco mais analítica, né? A gente falou da questão do preço dos combustíveis, tá? Já que acabou sendo o estopim. E nesse cenário nós tivemos os indígenas, lideranças indígenas, que compõem cerca de 1/4 da população do Equador, tá? Historicamente, é uma camada da população que tem um poder político e um poder eleitoral muito forte no Equador, tanto que o Rafael Correa, né, ele sempre se esforçava para, digamos assim, para manter uma boa relação com essas comunidades. Ele, por exemplo, ele fez discurso em quechua, esse tipo de política de boas relações. E que daí também tem um recorte étnico, né, nessa disputa entre Guayaquil e Quito, já que Quito concentra a maior parte dos longos, que é como são conhecidos os indígenas no país, enquanto que Guayaquil concentra a maior parte da população negra, né? Então até se observa nos comentários na internet essa rivalidade entre as duas principais cidades do país, que no contexto sul-americano é algo único, assim, né? Porque os demais países ou têm uma capital muito distante das demais cidades, ou você tem uma disputa por mais cidades, né? Mas esse binarismo político é bem próprio do Equador. Então, nos próprios comentários de internet, você vê as duas populações se referindo aos outros de forma pejorativa. Continuando nessa timeline, no domingo, nós tivemos a primeira morte, que foi numa barreira na estrada, em que um manifestante teria sido atropelado por uma pessoa que estava tentando furar a barreira na estrada e veio a falecer. Depois, nós tivemos uma convocação de uma greve geral e na terça-feira, como a gente mencionou, a ocupação do parlamento, da Assembleia Nacional em Quito, tá, pelos manifestantes. Depois tivemos o governo instituindo um toque de recolher às 20 horas em áreas próximas a edifícios governamentais e forças policiais retiraram os manifestantes que estavam ocupando a Assembleia Nacional, isso na noite de terça-feira. Depois, na quarta-feira, nós tivemos uma convocação de uma greve geral, protestos contra a repressão policial no dia anterior, pela oposição parlamentar, nesse caso, tá? Importante colocar isso. Tivemos outra morte na noite de terça-feira, tá? Então, o saldo total, nesse momento, tá, é de aproximadamente 2 ou 3 mortos, tá? E pelo menos 500 detidos, tá? Na noite de quarta-feira, tivemos o anúncio de que as escolas suspenderiam indefinitivamente as atividades escolares. Elas já estavam paralisadas, tá? Mas foi o anúncio de que elas ficariam suspensas de forma até quando necessário, digamos assim. Aí, na quinta-feira, em Quito,
grupos indígenas, né, um grupo de manifestantes indígenas equatorianos, prenderam um grupo de 7 policiais e um grupo de jornalistas que estavam na Casa da Cultura, que está ocupada pelos manifestantes, tá? Nessa quinta-feira, o secretário-geral da Presidência do Equador, o José Augusto Briones, disse que é necessária a liberação dos jornalistas e dos policiais para que se realize qualquer tipo de diálogo, tá? Os manifestantes disseram que esses policiais desrespeitaram um acordo que foi feito entre os manifestantes e o governo, dizendo que a região da Casa de Cultura seria declarada como uma zona de paz, tá? Não poderia ter confrontos ali, não poderia ter entrada de policiais ali. E aí os policiais entraram nessa zona de paz e por isso foram então presos pelos manifestantes indígenas, tá? Aí, também ontem, na quinta-feira, nós tivemos uma imagem bastante forte, que foi um dos manifestantes que foi morto, teve o seu caixão carregado pelos policiais que foram detidos. Tá? O caixão com a bandeira do Equador, inclusive, e o velório do corpo foi na Casa de Cultura. Tá? O nome do líder que foi morto era Inocêncio Tucumbi. Ele fazia parte da Confederação de Nacionalidades Indígenas do Equador e tinha 50 anos de idade. Isso na noite de quinta-feira para hoje, tá? Hoje, sexta-feira, dia 11 de outubro, dia que estamos gravando. E aí, na noite de quinta para sexta, nós tivemos, né, esse velório em que, como eu disse, gerou essa imagem bastante forte dos policiais carregando esse caixão. Os policiais depois foram exibidos, entre aspas, perante a imprensa, para que a imprensa visse que eles não estavam sendo nem maltratados, nem machucados, nem nada. E na noite de quinta-feira para sexta, no nosso horário aqui já era sexta-feira, tá? Sexta-feira de manhãzinha, mais ou menos, os policiais foram liberados pelos manifestantes. Os manifestantes continuam na Casa de Cultura. Como eu disse, algumas fontes que eu vi falavam em 2 mortos, outras falavam em 3 mortos, tá? Então por isso que eu disse que nós temos ou 2 ou 3, porque eu não tenho certeza se é uma questão de atualização. Às vezes alguém pode estar com uma informação equivocada, às vezes pode ser uma pessoa que está ferida. Então, por exemplo, a BBC fala em 3 mortes, tá? Até o momento. E aí é mais ou menos esse o conjunto, tá? Essa sinopse dessa última semana, especificamente no Equador. Junto com isso, a chamada Assembleia dos Povos, que é um conjunto de lideranças indígenas do Equador, e os protestos não são apenas em Quito, tá, gente? Essa é outra coisa importante a gente colocar. A gente está destacando muito Quito por ser a capital, mas elas ocorrem em diversas cidades, como a gente falou. Tem rodovias bloqueadas, teve viaturas blindadas do exército equatoriano incendiadas, tiveram instalações da petroleira estatal equatoriana que foram tomadas pelos manifestantes, inclusive, tá? Então, é bom a gente colocar aqui que a gente está focando bastante em Quito, até porque os manifestantes marcharam em direção a Quito, porém, as manifestações são generalizadas, tá? Nós temos aí, como eu disse, cerca de 1/4, tá, da população equatoriana se identificando como indígena. E por que os indígenas, então, que estão protestando mais por conta dessa questão dos combustíveis? Primeiro, porque dentro da comunidade indígena está a maior parcela de pessoas na linha da pobreza no Equador. Tá? Proporcionalmente, nós temos muito mais pobres indígenas do que nas outras comunidades dentro do Equador.
Então, isso faz com que essas pessoas sejam as mais afetadas, incluindo aí o fato de muitas vezes ser comunidades que dependem, por exemplo, de transporte rodoviário em distâncias maiores, caminhões de abastecimento, esse tipo de coisa, certo? Segundo, como a gente já mencionou, historicamente, né, as comunidades indígenas têm um papel bastante forte, bastante grande no cenário político equatoriano. E mesmo no governo Correia existiam diversas manifestações também, né? Apesar da propaganda oficial de que havia uma maior integração, até com a criação, né, do Estado Plurinacional do Equador, mesmo o governo Correia era alvo de críticas por parte das comunidades originárias. E no Equador, pelo menos 2 presidentes foram derrubados por manifestações indígenas, né? E aí entra uma questão que eu acho, algumas questões aqui que aí eu acho que são importantes a gente destacar, e como eu disse, é uma coisa que acaba, né, agora a gente vai entrar um pouco na parte mais analítica. O Lenin Moreno, ele disse que os protestos são de grupos terroristas, organizados e financiados do exterior, sob ali ordem do Rafael Correa, e com uma influência venezuelana, tá? Segundo o Lenin Moreno, né, são vândalos que querem dar um golpe no país e que os recursos roubados do Equador estão financiando as agressões e os saques. Não é coincidência que Correa e seus aliados tenham viajado ao mesmo tempo há poucas semanas à Venezuela. Tá? Ele e o Nicolás Maduro têm um plano para desestabilizar o Equador. Tá? Os saques, o vandalismo e a violência demonstram que a intenção política organizada de romper a ordem democrática. Tudo isso aqui que eu falei foram palavras do Lenin Moreno. Aí, além disso, uma nota assinada por Argentina, Brasil, Colômbia, El Salvador, Guatemala, Paraguai e Peru dizem que o governo Maduro está tentando estender as diretrizes de seu governo nefasto aos países democráticos da região e responsabilizam a Venezuela por tentar desestabilizar a ordem democrática equatoriana. Tá? Aí o Rafael Correa debochou dessas acusações, dizendo que vou aqui abro aspas para ele. As pessoas não aguentam mais. Essa que é a realidade. Eles são mentirosos. Eu sou tão poderoso que com um iPhone aqui em Bruxelas eu posso liderar os protestos? Né? Interrogação, uma pergunta retórica. E aí entra uma coisa que eu acho que é bom a gente ter em mente, que é o seguinte, que inclusive foi, né, para marcar aí no bingo, o tema da minha última coluna na Gazeta. Como a gente mencionou aqui várias vezes, porque o governo Lenin Moreno começou quando já tinha xadrez herbal, né? O Lenin Moreno, ele foi vice do Rafael Correa, ele chegou ao poder com o Rafael Correa como seu principal cabo eleitoral, e uma vez que o Lenin Moreno foi eleito ao cargo de presidente, ele fez uma mudança radical nas suas políticas. Né, tanto na sua política externa, buscando melhores relações com os Estados Unidos, comprou armas dos Estados Unidos, revogou o asilo político do Julian Assange, que foi detido dentro da embaixada equatoriana em Londres. E eu e o Felipe, a gente até estava debatendo no almoço, né, se o Lenin Moreno não foi um estelionatário eleitoral, né, porque ele foi eleito como sucessor do Rafael Correa, algo que precisamos pontuar, né? Ele não era um candidato de oposição, ele faz parte ainda da Aliança País, apesar de tudo. Que é um partido do Fórum de São Paulo. Pois é. O Ernesto Araújo, nosso chanceler, tuitou que queria libertar o Equador da influência do Fórum de São Paulo, mas o partido do presidente é do Fórum de São Paulo. E a gente até estava discutindo, né, se não seria uma situação análoga à Colômbia, justamente do Juan Manuel Santos,
que foi eleito também como o sucessor natural do Álvaro Uribe e depois se distanciou, né, do seu predecessor. No caso do Lenin Moreno, para mim é uma questão ainda mais radical, né, um distanciamento ainda mais radical. E aí o que acontece? E aí eu acho que é importante a gente ter em mente isso. Uma das origens dessa crise equatoriana, né, que teve que buscar recursos no estrangeiro e tudo mais, não tem nada a ver com política, seja esquerda, seja direita. É consequência dos grandes terremotos de 2016. Novamente, já tinha xadrez herbal. Na época, inclusive, eu lembro que a gente divulgou uma campanha de arrecadação para as vítimas do Equador. A gente divulgou que bombeiros brasileiros foram até o Equador ajudar nas buscas. E os terremotos, no plural, do Equador em 2016, custaram 3% do PIB do país, gente. Tá? Criou um atraso em infraestrutura e afetou a indústria do petróleo, inclusive. Então, o Lenin Moreno, ele inicia o seu governo herdando esse grande problema decorrente, vou repetir, não da política, mas das placas tectônicas, da posição natural geográfica do Equador. E, novamente, né, citando o Fronteiras Invisíveis do Futebol, como isso é recorrente na história do país. Isso. E aí, o Lenin Moreno, ele herda esse cenário, e aí ele faz uma mudança brusca das suas políticas. E não tem problema uma pessoa mudar de opinião, uma pessoa decidir por outras políticas, enfim, decidir pelo que ele acha melhor naquele momento. Só que a grande questão aqui é o Lenin Moreno, ao se distanciar do Rafael Correa, ele vai ser visto pela esquerda equatoriana, pelos movimentos sociais equatorianos, como um traidor. E, ao mesmo tempo, ele vai ser visto pela direita equatoriana, pelos conservadores equatorianos, como o cara que era aliado do Correa. Ele tem um carimbo na testa escrito Rafael Correa para essas pessoas. Tá? Por mais que ele adote políticas liberalizantes, diminua a legislação trabalhista, o que for, para essas pessoas ele ainda é um fruto do Rafael Correa. Ele foi vice-presidente do Rafael Correa, ponto final. Então, ele conseguiu desagradar gregos e troianos. Ele não tem capital político para fazer uma reforma profunda no Equador hoje. Esse é o ponto que eu gostaria de chegar. Antes de acusar o Rafael Correa em Bruxelas ou uma intervenção externa, é preciso pensar o seguinte: se não fossem as ações do próprio Lenin Moreno, nada disso estaria acontecendo. Por quê? Porque ele buscou fazer uma reforma profunda na economia do país, decorrente de um acordo com o FMI, tendo menos de 30% de popularidade. Algumas pesquisas mais recentes colocam menos de 20%. Porque, vou repetir, para a esquerda ele é um traidor, para a direita ele é um esquerdista enrustido. Ele não tem base de apoio hoje. Nem do próprio partido. Nem do próprio partido. E a base de apoio dele hoje é o aparato de Estado, nomeadamente judiciário e militares. Basicamente isso. Então, quando ele faz uma mudança radical e brusca numa política que já durava 40 anos, tá? A política do subsídio ao combustível não foi uma política do Rafael Correa. Tá? Teve gente dizendo isso. Não é uma política que desde o início da indústria do petróleo no Equador, tem 40 anos já essa política. Tá? Isso é muito comum em países que têm uma indústria petroleira forte, subsidiar o próprio combustível. Né? Durante muito tempo a Venezuela era conhecida, porque lá você enchia o tanque lá com, sei lá, 1 centavo, entendeu? E você enchia o tanque do seu carro, um negócio assim. Né? Então, ele fez uma reforma muito profunda sem ter capital político para isso. Porque não se trata de economia, não se trata de uma decisão técnica. O que a gente está falando é de falta de capital político. É o pessoal se revoltando contra um governo que eles não enxergam como capaz de conduzir uma reforma desse tamanho. Ou porque ele é traidor, ou porque ele é um esquerdista enrustido. Ninguém vai sair às ruas para tomar bala de borracha pelo Lenin Moreno.
tá? É mais ou menos isso, no fim das contas, que eu quero dizer. Tá? Aqui no Brasil, você teria gente disposta a ir pra rua para tomar bala de borracha por diversas lideranças políticas. Pelo Lenin Moreno, no Equador, não tem ninguém. Tá? Talvez 1 ou 2. Então, é importante frisar o pioneirismo do Lenin Moreno como um grande ativista pelo direito de pessoas com deficiência, pessoas com problemas de acessibilidade. Ele que é o primeiro presidente eleito na história do mundo mundial, né? Já diria o presidente de El Salvador, a ser eleito como cadeirante, mas, ao se distanciar da sua base eleitoral, ele não conseguiu também atrair uma nova base, uma outra base. Então, no fim das contas, mais do que uma interferência venezuelana ou do Rafael Correa, até porque eu acho improvável que o Rafael Correa volte triunfantemente para o Equador. Ele tem um mandado de prisão contra ele. Tá? Seria necessário uma pizza muito grande para o Rafael Correa voltar de forma triunfante para o Equador. Pode acontecer? Pode, mas eu acho muito improvável. Então, assim, o Lenin Moreno, o grande problema é que ele não tem capital político para fazer as coisas que ele tem feito. E aí as pessoas se revoltaram. Num país que, vamos repetir, tradicionalmente você tem grandes manifestações, especialmente das comunidades indígenas equatorianas. Então, resumidamente, essa última semana, né, então já temos mortes nas manifestações, tivemos essa transferência emergencial de capital. E só um detalhe curioso, Felipe, o simbolismo, né, da mudança de capital ocorrer justo nessa semana, quando é celebrado, né, os 199 anos da criação da província livre de Guayaquil, que é quando essa província se independentiza da coroa espanhola, se juntando à Gran Colômbia posteriormente e ao departamento do Equador no final da década de 1820. E só para a gente fechar o Equador, meu caro Matias, uma notícia de agora há pouco. A ministra do Interior, Maria Paula Romo, disse que o governo recebeu com felicidade a notícia da libertação dos policiais e dos jornalistas e que eles querem iniciar um processo de diálogo. Eu estou falando meio devagar porque eu estou traduzindo na hora. Eles estão iniciando um processo de diálogo intermediado pela principal liderança católica do Equador. Tá? Não ficou claro para mim aqui se é o bispo de Quito, alguma coisa assim. Tá? Então, uma notícia de agora há pouco, essa declaração da ministra do Interior do Equador, ou seja, dizendo que querem dialogar e tudo mais. Porque, e aí, a conclusão que a gente fez semana passada, né, para mim mantém, que é: se você vai mudar essa política de subsídios, ok, mas você tem que fazer de uma forma gradual. A não ser, como alguns dos nossos ouvintes cogitaram, tenha sido intencional para criar furdunço mesmo. Mais sobre o Equador, meu caro Matias? Sigamos para o sul, para falar do Peru, né? Isso. Que, inclusive, o Martim Vizcarra teve um aumento de popularidade nos últimos dias, né? Chegando até 82% de aprovação pelo fechamento do Congresso, o que diz muito sobre o momento político no Peru. E o Mário Vargas Llosa, né, o escritor, Prêmio Nobel de Literatura e... presidenciável. Exatamente, ex-candidato a presidente, derrotado pelo Fujimori, num caso de estelionato eleitoral. Também. Aí sim, porque, só recapitulando uma coisa, que a gente tem uma fronteira sobre o Peru, e a gente falou sobre o Peru também recentemente, mas as eleições do Peru em 1990 foi mais ou menos assim, o Mário Vargas Llosa falando: olha, gente, eu sou um conservador e o Peru tem que adotar políticas de liberalizar o comércio, de se abrir, de privatizar empresas estatais e diminuir as leis trabalhistas. E aí veio o Fujimori e falou: olha, ele vai ferrar com a vida de todo mundo, votem em mim. Aí todo mundo votou no Fujimori. Aí o Fujimori falou: então, gente, agora que eu fui eleito, eu vou
privatizar as estatais, diminuir os direitos trabalhistas e liberalizar o comércio. Né? Ele fez tudo que ele dizia que o Mário Vargas Llosa faria criticando na época da campanha. E só um detalhe também dessa disputa eleitoral, ali na virada da década de 80 para os anos 90, porque o Alan Garcia, que era opositor ao Vargas Llosa, apoiou por baixo dos panos o Fujimori, inclusive com aparelho estatal para eleição do Nipo peruano. E, no caso, a gente está citando o Mário Vargas Llosa, porque essa semana ele deu uma entrevista em Madrid, ele reside, né, em Madrid, e ele disse que o presidente Martim Vizcarra, ele fez muito bem ao fechar o Congresso. Era uma vergonha para o Peru. Um congresso de semi-analfabetos e de picaretas, né? Golpistas, picaretas, né? Swindlers. Tá? Eu espero que em janeiro seja eleito um novo congresso e os cidadãos escolham melhor. Tá? Ou seja, é interessante citar porque, novamente, a decisão do Vizcarra, ela pode ser debatida do ponto de vista constitucional, mas como o próprio Matias citou, a pesquisa, né, em porcento e a opinião do Mário Vargas Llosa, né, que talvez seja aí o top 3 peruanos vivos mais importantes, né? Ele, o Cubillas... O Cubillas está vivo, né? Está vivo. Ele, o Cubillas e, não sei, o Guerreiro. Brincadeiras à parte. E o Mário Vargas Llosa declarando apoio a essa medida, a esse fechamento do Congresso. Aí a gente vai um pouquinho mais ao sul, onde vamos até o Chile, já que na segunda-feira, dia 7, a Corte Suprema chilena condenou 22 ex-integrantes da DINA, a Direção de Inteligência Nacional, a polícia secreta política da ditadura Pinochet, dos primeiros anos da ditadura Pinochet, pelo sequestro e desaparecimento de 2 opositores do regime, Héctor Zuniga Tapia e Bernardo de Castro Lopes. Lembrando que agentes de ditaduras não são desaparecidos, tá? Desaparecimento é um eufemismo para sequestro, assassinato e ocultação de cadáver. São 3 crimes, tá? E na lista estão, inclusive, 2 generais e 2 brigadeiros que já cumprem penas de prisão pela sua participação na ditadura Pinochet, certo? Agora não cruzamos uma fronteira, porque não temos fronteira direta entre Chile e Brasil. Primeiro, sobre a discussão dos vazamentos de petróleo no Nordeste brasileiro. O presidente Jair Bolsonaro, recentemente, disse que tinha sido um país no radar. Já o ministro do Meio Ambiente disse que essas manchas de óleo muito provavelmente são relacionadas ao óleo da Venezuela. E a PDVSA, a estatal venezuelana de petróleo, soltou uma nota essa semana dizendo que considera essas declarações infundadas e não há evidências de vazamento de petróleo nos campos de petróleo da Venezuela que possam ter causado danos ao ecossistema marinho de nosso vizinho. Já o Ministério do Meio Ambiente disse que a indicação de origem venezuelana do óleo se baseia em análise técnica laboratorial da Petrobras e a hipótese aventada é que possa ter sido derramado a partir de navios que trafegavam ao longo da costa brasileira e não necessariamente de campos venezuelanos. Tá? E a Venezuela virou bode expiatório para tudo, né? Isso. Só que aí entrou uma questão curiosa, meu caro Matias, que foi o seguinte: o Ministério de Meio Ambiente, como eu disse, mantém que muito provavelmente veio de um navio estrangeiro passando pelo Nordeste brasileiro. A Marinha Brasileira também está monitorando todos os navios que passaram na região. Só que aí teve um episódio meio histórias do Tintim,
né, que foram caixas, né, de madeira que tinham aparecido no litoral do Nordeste brasileiro, e essas caixas continham fardos de borracha bruta da época da Segunda Guerra Mundial. E aí tem gente cogitando que talvez o petróleo venha desse navio, né? De origem da Indochina francesa, né? Atuais Vietnã, Laos e Camboja. Isso. Que esse navio que foi afundado e pode ter acontecido alguma coisa, né? Alguma correnteza, algum maremoto, sei lá o que pode ter sido aqui, tô viajando a maionese, tá? Mas que esse petróleo possa ter vindo desse navio, tá? Segundo os pesquisadores do Instituto de Ciências do Mar, da Universidade Federal do Ceará, o Labomar, quem nos mandou essa notícia foi a nossa Natália Pessoni, né? Professora de História lá de Goiás. Segundo a matéria do site da Universidade Federal do Ceará, o navio alemão foi afundado em 1944 e ele continha ali, né, centenas dessas caixas de borracha bruta usada nesse foro de guerra. Porque, como você disse, na Indochina francesa, que estava ocupada pelo Japão, pelas forças do eixo, né, no geral. E seria o equivalente a 500 barris de petróleo. E, segundo o mesmo Labomar, há um indício de que essas caixas vieram de alto mar e não de um local próximo à costa por conta do tamanho das cracas, né? Craca é aquele bicho maldito que gruda no negócio, gruda em pedra e que se você tenta subir na pedra e escorrega, te corta todo, te arrebenta todo, né? Já passou por isso? Já. Por isso que eu falei nesse tom tão pessoal. Tá? Odeio craca. Mas... É um ótimo xingamento, né? Sua craca. Né? Pois é. Teve uma vez que eu cortei a panturrilha direita toda nesses bichos. E, segundo os meus pesquisadores, o professor Rivelino Cavalcante, da UFC, da Universidade Federal do Ceará, não Ultimate Fighting, que a hipótese de que esse mesmo navio seja a origem dessas manchas de petróleo que têm chegado às praias do Nordeste. Tá? Ele está coletando diversas amostras do óleo em praias cearenses que serão enviadas a um laboratório nos Estados Unidos especializado nesse tipo de material. Tá? Então tá aí, a gente manda um abraço tanto para a Natália Pessoni, que nos mandou a notícia do site da Universidade Federal do Ceará, a notícia é de ontem, dia 10 de outubro, quanto para o pessoal aí do Labomar. Se tiver algum ouvinte nosso aí do Labomar, do Instituto de Ciências do Mar, manda aí um abraço, manda um salve aí pra gente, né? Só pra gente saber. Também no Brasil, a Embraer anunciou que, por conta da transferência, né, da sua divisão comercial para os Estados Unidos, ela vai dar férias coletivas a todos os 15 mil funcionários da empresa em janeiro de 2020. Essa notícia foi de ontem, quinta-feira. Aí alguém pode dizer, mas Felipe, isso daí não é política internacional. Primeiro que né, porque estamos falando aqui de uma empresa de altíssimo valor estratégico e tecnológico. E segundo, que aí entra uma questão interessante. A União Europeia está realizando uma investigação sobre a compra da Embraer pela Boeing para verificar se o acordo pode receber uma aprovação regulatória, se não seria ali caso de formação ali de um monopólio, enfim, se não seria ali uma concorrência desleal, alguma coisa assim. Claro que, ao mesmo tempo, tem o interesse, né, das empresas europeias, nomeadamente a senhora Airbus, né, na concorrência. Então não tem nenhum santo nessa história, porém a União Europeia já disse aí que pode tentar afetar esse acordo. E aí, finalmente, a gente chega ao episódio OCDE. Por quê? Nessa semana, quinta-feira, o governo dos Estados Unidos, né, mandou uma carta para a OCDE. Para o secretário-geral, né? Isso. Apoiando a expansão da OCDE com Argentina e Romênia.
tá? Aí veio um monte de gente falando, o governo Trump passou a mão na bunda do governo brasileiro, não apoia o governo brasileiro. Aí isso gerou um bafafá, o governo brasileiro disse que isso daí era fake news, que o governo dos Estados Unidos mantém o que foi acordado em março e que mantém o apoio. Aí, muito provavelmente, alguém tweetou, mandou um zap ali pro Donald Trump, falando, Trump, dá uma ajuda aqui a apagar o incêndio. Aí o Donald Trump tweetou a matéria da Bloomberg, dizendo que era fake news e que o governo dos Estados Unidos apoia, sim, o pleito brasileiro na OCDE, tá? Segundo, né, a nota do Departamento de Estado americano, a declaração conjunta de 19 de março do presidente Trump e do presidente Bolsonaro afirmou claramente o apoio ao Brasil para iniciar o processo para se tornar um membro pleno da OCDE e saudou os esforços contínuos do Brasil em relação às reformas econômicas, melhores práticas e conformidade com as normas da OCDE. Continuamos mantendo essa declaração. Apoiamos a expansão da OCDE a um ritmo controlado que leve em conta a necessidade de pressionar as reformas de governança e o planejamento de sucessão, e todos os 36 países membros devem concordar por consenso com o calendário e a ordem dos convites. O que isso quer dizer? Né? Aí eu vou pegar informações que foram tuitadas pela Patrícia Campos Melo, repórter da Folha, que, se tudo der certo, em breve vocês ouvirão sobre a experiência dela na Síria e no Kurdistão no Repertório, e uma análise feita pelo nosso Guilherme Casarões. Que é o seguinte, você tem a carta do Mike Pompeo, né, o Sesc Pompeia, e tem gente por aí usando o apelido Sesc Pompeia, né, dizendo assim, datada de 28 de agosto de 2019. Caro senhor secretário-geral, o presidente Trump e eu recebemos suas cartas de 1º de julho sobre a expansão da OCDE. Eu lamento que elas não capturam de forma acurada a posição dos Estados Unidos. Nós propomos convidar apenas Argentina e Romênia. Os Estados Unidos continua a preferir um alargamento num ritmo controlado que leve em conta a necessidade de pressionar por reformas de governança e planejamento de sucessão. E a proposta dos Estados Unidos permite por um alargamento sem distrair dessas prioridades. Continuamos a encorajar outros membros da OCDE a adotar isso. E um detalhe curioso, né, Felipe, que o Brasil tem estreitado relações com a Hungria, que é um rival histórico da Romênia, enquanto que a Argentina é um rival histórico do Brasil. Pois é, Argentina e Romênia versus Brasil e Hungria. E aí o que acontece? Né? Você tem um plano, né, defendido pela União Europeia. A União Europeia defende uma expansão maior da OCDE, que inclui Brasil, Peru, Croácia e Bulgária. Os Estados Unidos quer um processo mais lento, né, como eles disseram eufemisticamente, num ritmo controlado. Romênia e Argentina já estavam na frente, o período que a Argentina está negociando sua entrada na OCDE já tem muito tempo. A Argentina também tem ali uma questão de urgência, entre aspas, por conta das eleições que ocorrerão no país em breve. Então, assim, os Estados Unidos, dá para dizer que ele poderia ter apoiado publicamente o Brasil e não fez isso. Dá para dizer também que os Estados Unidos apoiam o pleito brasileiro, só que não agora, num ritmo controlado. Então, assim, os Estados Unidos priorizou a Argentina em detrimento do Brasil. Isso é fato. Tá documentado. Qual é a grande questão, então? Aí entra o comentário do Casarões. Aqui eu vou chupinhá-lo por total, embora esteja dando, né, a fonte. Mas que é um comentário muito preciso. E que eu tenho certeza que na nossa audiência reações similares ocorreram, tanto de um lado quanto de outro. Que é o seguinte, o tempo da diplomacia, das relações internacionais, de um país ascender ao OCDE, é diferente do tempo das redes sociais, que é o tempo adotado pelo governo Bolsonaro, pelo atual governo brasileiro. Em consonância com o governo Trump. Isso. Então, quando
o Brasil inicia o seu processo de entrada na OCDE, e esse processo também já tem anos, incluindo aí a adequação de uma série de coisas, e o Brasil não fez ainda metade das adequações, é pensando em um Brasil entrar na OCDE daqui a alguns anos. O problema ocorre quando Trump e Bolsonaro assinam um documento que é quase protocolar, dizendo, olha, os Estados Unidos apoiam o pleito brasileiro na OCDE. Tá? A frase mais genérica possível. Tá? Não é os Estados Unidos apoiam o Brasil na OCDE para ontem, com urgência, ou então o Brasil já está pronto para a OCDE. Não, os Estados Unidos apoiam o pleito brasileiro na OCDE. Tá? É uma coisa extremamente genérica, extremamente protocolar. E aí, o governo brasileiro, integrantes do governo brasileiro, pegam isso e anunciam como se fosse uma grande vitória. Como eu disse, colocam nas redes sociais como se fosse, né, você clicar ali em mudar o status de relacionamento no seu perfil do Facebook. Quando é uma coisa de longo prazo. Então, quando você tem um revés, mesmo que também pequeno, aí a galera vai cair matando em cima. Porque vira uma briga de Twitter, vira uma briga de hashtag. Né, de hashtag Trump passou a mão na bunda do Bolsonaro, ou hashtag fake news OCDE sim. Né? Aí o Eduardo Bolsonaro quer criar o dia da OCDE. Né? Ele propôs isso na Câmara dos Deputados, não estou zoando. Tá? Foi um perfil, tem um perfil muito interessante, um perfil que cavuca os projetos de lei mais toscos, mais despropositados que tem, e mencionaram isso. Depois eu vou ver aqui o nome do perfil para dar o devido crédito. Então, no fundo, tá tudo ocorrendo na velocidade quase normal que deveria ser. Só que tentam imprimir uma velocidade a isso, tentam imprimir uma imagem de que uma tuitada resolve, justamente, quando não é assim. Não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que funciona para uma economia de 200 milhões de pessoas, para uma das 10 maiores economias do mundo, entrar na OCDE. Não é numa tuitada, gente. Seja a tuitada do Trump, seja do Bolsonaro. Então o que teve lá em março foi um degrauzinho nisso. Tá? E aí entra o grande problema. Aí entra a pedra no sapato, que é confundir a velocidade da política, a velocidade da diplomacia com a velocidade das redes sociais e agir baseado nessa confusão. O que eu quero dizer com isso? É achar que, olha, a gente vai entrar na OCDE amanhã, então vamos começar a abrir mão do status de país desenvolvido na OMC sem ter nada garantido em troca. Aí sim é um problema. Por quê? Porque trocar o certo pelo duvidoso. E para você abrir mão de alguma coisa é muito mais rápido do que para você conseguir alguma coisa. Né? Destruir é muito mais fácil do que construir. Já diz Tostão sobre jogador de futebol, já diz frase de para-choque de caminhão, deve ter essa frase em Minutos de Sabedoria também, alguma coisa assim. Né? Para você construir um relacionamento, seja pessoal, seja entre duas empresas, seja profissional, seja entre um Estado e o OCDE, é demorado. Para você destruir isso um estalar de dedos. Tá? Então, esse que foi o grande problema. E só para constar, a página no Twitter é a Proposições que Vão Mudar Sua Vida. Eu acabei de descobrir que eles seguem o Xadrez Herbal no Twitter, tá? E tem várias proposições, como disse, né, toscas, despropositadas, tem de tudo que é partido, tem federal, tem estadual, municipal, deve ter municipal também. Então, por exemplo, tem uma aqui, olha só, né, já que você falou em municipal, essa daqui, só rolar a página. PL 036 de 2019 de Manaus, proposto pelo vereador Cícero Custódio do PT. Proíbe a utilização de papelão em embalagens de pizzas. Porque se tem uma coisa que a Câmara de Vereadores tem que se preocupar, é o material da embalagem da pizza. Olha só, meu caro Matias, essa aqui você vai gostar.
É federal essa, hein? PL 5071. Dos deputados federais Júlio César Ribeiro, do Republicanos do DF, e Grace Elias, do Avante de Minas Gerais. Institui o Dia Nacional do Futebol Americano. O Dia Nacional do Futebol Americano é um contrassenso, né? Pois é. Então tem várias aqui. Tem uma aqui, o deputado Sandro Alex, do PSD do Paraná, obrigando smartphones comercializados no Brasil a ter a função de rádio FM. Né? Então, assim, como eu disse, tem para todos os gostos, para todas as esferas políticas, né? Então tá aí, sigam a Proposições que vão mudar a sua vida, tá? É @proposições, só que sem acento e sem cedilha, é claro, tá? E pra gente fechar, meu caro Matias, um outro alerta sobre essa questão do OCDE, porque a OCDE, né, como a gente mencionou, você tem que se adequar aos parâmetros da OCDE, às práticas da OCDE. E a OCDE vai enviar para o Brasil uma comissão, uma missão de alto nível para acompanhar possíveis retrocessos na área de combate à corrupção, no sentido de violações da Comissão Antissuborno da OCDE. Dentre os motivos estão o inquérito de fake news no STF, a limitação de atividades do COAF e da Receita Federal e intervenção política nos órgãos de combate à corrupção, tá? Então, assim, como eu disse, é um caminho muito longo a ser construído e você tem reveses outros que não são os tweets do Trump. A galera vai ficar focada em guerra de tweet porque é isso que gera mobilização, é isso que gera, né, justamente gera engajamento do pessoal. Mas entrar na OCDE é um processo muito mais demorado e muito mais complicado do que isso.